Fala, gente! Voltamos aí com mais um Primeiras Impressões, na temporada de janeiro de 2022, dessa vez com uma das minhas estreias favoritas da temporada, Tensai Ouji. E eu botei esse anime na minha lista de apostas da temporada, mas acabou saindo melhor até do que eu esperava em alguns quesitos. Nesse vídeo aqui, eu vou falar tudo que eu gostei dessa estreia pra vocês. Principalmente uma cena, onde o protagonista deu orgulho pra caramba, e surpreendeu, na verdade, eu não esperava por aquilo, e também um certo fator que eu nunca vi, eles fazerem uma adaptação pra anime, que fizeram com essa. E como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 400 acumulados e toda semana. Você ganha vários novos, tem vídeo pra tudo que é gosto e o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro ou pretende se tornar, muito obrigado. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí, já dá uma baita de uma ajuda, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho, para não perder nenhum vídeo. E bom, como é essa história? Ela se foca nesses dois personagens principalmente, que é o príncipe e a assistente dele. E embora a assistente dele seja miudinha e tal, não parece que serve para muito mais do que auxiliar ele em interesse romântico. Ela já surpreende logo no primeiro episódio, onde ela corta a cabeça do general inimigo. Ela é uma baita guerreira também. Então isso eu já achei particularmente legal. Embora a ação não seja o forte desse anime, como eu vou detalhar mais à frente. O ponto é que o príncipe, que é o protagonista da história, é extremamente preguiçoso, ele tá doido pra se livrar daquele reino dele, que é um reino pequeno, que como ele mesmo fala, é difícil pra caramba de administrar, porque não tem metais preciosos em volta, é difícil conseguir recursos, a terra é ruim pra plantação, é basicamente um local muito ruim pra você ter o reino, e mesmo assim eles têm que se virar. Então, ele fala lá que tá doido pra vender aquele reino pra se livrar desses problemas aí. Mas a assistente dele tá sempre instigando ele a tentar fazer algo positivo pro reino. Na verdade, ele só age, ele só é produtivo devido a ela, como a gente vai vendo aí nos dois primeiros episódios, que é os que eu vou destacar aqui. E bom, já começa a história com ele em conflito com um reino inimigo lá, um país inimigo, vizinho dele, que é um reino pequeno também, e tá em vantagem numérica, porque o exército deles é muito pequeno. Mas ainda assim, ele toma excelentes decisões, botou o exército deles para treinar com o melhor exército da região, dentre outras coisas que ele fez ali. Então, embora inicialmente você tenha a impressão de que ele é só aquele preguiçoso e tal, não serve pra nada, na verdade ele é um excelente administrador que faz muitas coisas boas pelo reino. E até os planos dele, que tem intenções ruins, ele fez todo um plano lá pra atrair o general inimigo nesse episódio 1 e tava torcendo pra ele não cair na cilada. Mas o cara foi lá e caiu. E acabou morto lá pela assistente dele, que é uma baita guerreira, como eu falei. E ele fica desesperado lá, como o cara foi burro de cair naquela emboscada, tava muito óbvio aquilo tudo. Então ele cria até planos elaborados lá, mas espera que os inimigos não caiam neles, que dê errado de alguma forma e tal. Mas dá sempre certo as estratégias dele. E os planos, pro desespero dele, que não consegue de jeito nenhum se livrar do reino. O próprio discurso motivacional dele pro exército é muito legal no começo. O pessoal fica todo empolgado lá. Então você não dá muita coisa por ele, mas ele já te surpreende logo no episódio 1. Então o exército fica todo motivado ali por causa dele, mesmo que seja um discurso. Ele tava com preguiça de fazer. Ele improvisa um negócio bom pra caramba ali. E bom, com esse país vizinho enfraquecido devido à perda dessa batalha, eles invadem ele pra pegar a mina de ouro deles, que é a coisa mais valiosa que tem nesse país aí. Então ele e a assistente dele lá na janela e tal, não acredito que a gente invadiu mesmo. Já termina muito engraçado o episódio. Como eu falei, a dinâmica entre os dois, a interação deles, já vende muito fácil essa história pra mim. Mas tem realmente uma história rolando por trás, não é só a interaçãozinha dos dois e tudo mais lá, que parecem muito íntimos, parecem aqueles amigos, no caso de infância, que se adoram. Você até se pergunta por que não viraram namorados ainda. Porque aquela amizade, eu acho que os dois são mais próximos até do que irmãos. E o segundo episódio, nossa, tem uma cena exaltando exatamente isso. No caso, o quanto ele gosta dela, que eu achei sensacional. Eu já vou chegar lá, mas quem não quiser grandes spoilers, pode dar uma olhada no episódio 2, eu não falei nada dele aqui ainda, só dei uma geral do episódio 1, que não tem grandes spoilers, então não é nada demais. O episódio 2 teve uma surpresa lá, pelo menos eu não esperava por aquilo, então talvez você queira ir lá dar uma olhada no episódio 2 antes de me ver, no caso spoiler, um evento aí que eu gostei bastante desse episódio. E bom, antes disso, uma coisa aí que eu achei um tanto quanto estranha. Olha isso. Essa aí é a ilustração do original. Agora olha isso. Essa é ela no anime.
Notou alguma coisa estranha? Ela é maior, eu diria, no original, que é a Light Novel. Essas são ilustrações aí da Light Novel. Principalmente, a parte frontal dela parece muito maior na Light Novel, se você comparar com o anime. E eu fiquei comparando várias vezes porque eu achei que tinha algo errado ali. Não é possível, porque o normal é o inverso. Por exemplo, a Akame ga Kill. Olha como é a Death no original, no mangá. Olha como ela ficou no anime. Pois é, inflaram um pouquinho as coisas ali, não só dela, a Kami, os outros personagens também, mas o ponto é que isso é o normal. A maioria das obras que vira anime, ou as mulheres ficam idênticas, ou então sofrem um upgrade. Eu nunca vi uma heroína sofrer um downgrade. É a primeira vez que eu vejo num anime, olha quanto tempo eu tô vendo no anime, que eu vejo uma personagem no original ser maior, no caso, ter uma comissão de frente maior do que na animação, onde ela foi brutalmente, bom, nerfada. É a melhor forma de dizer. Mas a coisa estranha não acaba por aí. No segundo episódio, mostra ela acordando e indo lá até o príncipe acordar ele. E ela até para pra observar ele e tal, toda feliz lá. Então parece que ela gosta muito dele. É o que você faz quando você tá olhando pra alguém que você, no caso, ama e tudo mais. As expressões dela ali. E, bom, o príncipe tá sonhando. E aí ela se pergunta, pô, será que tá sonhando comigo? E aí ele fala, nossa, é tão grande, no caso, é tão macio de apalpar, então você sabe o que ele tá fazendo. E aí ela pega e coloca as mãos nos peitos dela e fica, no caso, comparando lá, pô, não é grande nem macio de apalpar. E aí ela fica furiosa e manda ele acordar logo. Então a cena é engraçada, mas o ponto importante aí é que, segundo a narrativa, ela não tem uma comissão de frente muito grande mesmo. Inclusive, mais à frente na história, ficam pegando até no pé dela, comparando dela de outra heroína e tudo mais. Eu fiquei muito bugado quando eu fui tentar pesquisar a respeito da coisa toda. Porque eu fui olhar as ilustrações do original, que são lindas, eu acho elas muito bonitas, vale dizer. Mas eu comecei a reparar, pô, essa garota aqui foi nerfada, a heroína principal da história. Só que aí teve o episódio 2 do anime, onde, pela narrativa, dá a entender que realmente a personagem não tem, caso, peitos muito grandes. Ou, pelo menos, não é considerada muito grande em comparação a outras personagens aí. Então, eu comecei a ficar um tanto quanto confuso com esse negócio. Mas o ponto é, isso aí aparentemente é o que o ilustrador considerou pequeno na descrição. Ah, é pequeno? Isso aqui pra mim é o pequeno. Então tá, eu não vou discutir com ele não. Então fica aí a nível de curiosidade. Bom, vamos lá, no episódio 2, foca principalmente neles defendendo a mina. Um exército pequeno que eles têm, de um exército enorme que tá tentando invadir, tomar de volta a mina pra eles. E eles estão fazendo várias estratégias de batalha, agora eles estão na defensiva ali. Então eles começam a fazer várias estratégias elaboradas ali e começam a trucidar o exército inimigo. E deixar eles cansados e tudo mais, lá desanimar, acabar com a moral deles ao longo do tempo. E são ótimas estratégias de combate em geral. Então, de novo, o protagonista demonstra ser muito inteligente e o exército inimigo vai ficando cansado ali. E aí chegam pra negociar até. Só que quando eles estão tentando negociar, eles fazem uma proposta que é ridícula e tal, mas eles acabam ofendendo a amiga de infância do protagonista, a garota assistente dele. E ele fica possesso, ele não liga. Quando o cara fala mal de soldados em volta dele, tudo mais, chama ele de estúpido, ele não tá nem aí pra isso. Mas quando ele ofende ela, muda totalmente o clima da situação ali. E o que ele fala não dá pra entender 100% agora, mas ela aparentemente é de uma raça, ou de um povo lá, que as pessoas não gostam, tem preconceito, no caso, grande parte ali. Talvez esse cabelo branco dela seja, no caso, uma característica desse povo, talvez os olhos também, mas ela deve ter uma aparência aí que deixa descarado na hora que ela é desse povo aí, que por algum motivo tem um preconceito enorme com ele. Grande parte das pessoas, aparentemente. Então tem que explicar mais sobre isso, a gente não teve grandes informações, só falou um nome lá, no caso de um povo ou raça, chamou de mundo e tal, que era um absurdo ela tá ao lado dele. E aí ele fica possesso, não mostra a cara dele, isso eu achei muito interessante, mas mostra ela virando o rosto, lá os guardas também assustando um pouco, e ela virando o rosto e arregalando o olho. Aparentemente ele tá fazendo uma cara que ele não faz geralmente, ele tá sempre com uma cara relaxada e tal, de boa, e aí deu a impressão de que ele ficou possesso realmente. A câmera vai por trás dele, inclusive, e começa a entrar uma trilha sonora mais pesada ali, dando
uma sensação de suspense, realmente, de tensão. O rosto dele tá pra baixo também, como se ele estivesse tentando esconder a expressão que ele tá fazendo, mas tudo dá a entender de que ele fez uma cara ali de ódio mortal quando esse homem aí insultou a assistente dele. Então, só nisso você nota o quanto ele se importa com ela. E vai ter um negócio muito maior depois disso, porque ele decide entrar numa ofensiva. Ele faz toda uma estratégia lá pra distrair o exército inimigo e tal, e enquanto isso ele vai lá na barraca do general, disfarçado, e mata ele. A parte estranha foi ele cortar a armadura, isso é teoricamente impossível, a não ser que fosse uma armadura que não é de metal, é de outra coisa. Então, pode ser uma espada mágica também, mas não parece ser o caso. Então, a única parte esquisita foi ele cortar metal com essa espada aí. Isso aí ficou muito estranho. Então ele devia ter cortado o pescoço, parte do rosto, alguma parte exposta e não protegido pela armadura, né? Mas bom, o ponto que eu achei muito interessante é que ele tá furioso com o cara. O cara desesperado lá, ele fala da estratégia dele e tudo mais, o cara vê que foi completamente humilhado por ele. Ele podia ter ganho há muito tempo, ele tava só enrolando porque não queria ter o trabalho de, no caso, ir até lá, invadir a barraca do cara e tudo mais, mas já tinha todo o plano montado lá. E ele decidiu implementar isso quando ele pegou e insultou a assistente dele. E até fala isso. Ele perfura lá a barriga do cara e fala pra ele, ela é meu coração, a Nin é o meu coração, e quem magoou meu coração morre. Então, nossa, só nisso aí ficou muito bonito, porque ele falar que ela é o coração dele é um negócio muito forte, é bonito e impactante ao mesmo tempo. E detalhe pra você o quão importante ela é pra ele. Então ele foi lá e matou o general do exército inimigo puramente porque ele insultou. No caso, tentou magoar aquela amiga de infância dele. E não só isso, como você descobre que ele é excelente em batalha. Ele pegou o top 1 de todas as turmas que ele entrou, naquele país vizinho, inclusive. Eles até esconderam, apagaram ele dos registros, porque era totalmente humilhante que alguém de um país pequenininho lá, vizinho, se desse muito melhor do que o pessoal daquele próprio país, nos treinamentos e tudo mais. Ele passou em primeiro em tudo que ele entrou lá de treinamento, naquele país. No caso, aquele país grande e tudo mais desenvolvido que o deles. Então o cara é excelente em combate também. Embora pareça um preguiçoso e tal, que você não dá grande coisa, na verdade ele é muito mais do que parece. Então, bem legal. E bom, essa parte foi minha favorita do anime até agora. Aí dá aquela sensação, nossa, que orgulho! Eu já tava gostando muito do personagem até aí, mas depois dessa cena, acabou! É o meu personagem favorito da temporada, eu diria até. Então, muito legal. Foi bonita a cena e impactante ao mesmo tempo. E talvez seja um negócio até maior que eles expliquem, porque ela talvez possa ter salvo ele de alguma coisa na infância. Ele podia ser infeliz, ou talvez depressivo por alguma coisa que aconteceu e tudo mais. E aí ela que ajudou ele, no caso, a dar a volta por cima lá, a melhorar. Porque quando ele fala que ela é o coração dele, é uma coisa muito importante. É como se ele dependesse dela existir. Então, pode ter acontecido algo muito importante com eles aí, quando eles eram mais novos. Tem que explicar a história deles. Estou muito curioso, na verdade, com a história deles aí desde o começo, como os dois conheceram e tudo mais. A história também do povo dela, que aparentemente o pessoal tem um preconceito enorme com esse povo dela aí. Então tem que explicar também. Tem bastante coisa interessante que eu tô bastante ansioso para eles explicarem. O problema é que um outro país invadiu aquele agora. Então os problemas não param. E ele tá querendo tirar férias e tal, já chega de trabalho pra ele, e a assistente dele, a Nininho lá, dizendo não, tem um bando de coisa pra ele fazer. Então é ela que mantém ele nos trilhos. Sem ela, provavelmente ele realmente viraria um preguiçoso que não quer fazer nada. Mas bem legal a dinâmica, principalmente entre esses dois. E o protagonista surpreende muito, a heroína principal também, no primeiro episódio. É uma história que eu já estava curioso, coloquei até na minha lista de apostas, mas eu não esperava que fosse gostar tanto dela. Das estreias aí é de longe uma das minhas estreias favoritas dessa nova temporada. Nem tudo é perfeito, a parte de ação, por exemplo, é bem fraca. Porque, embora os designs sejam bonitos e tal, quando chega nas partes de ação não tem coreografia e tal. A impressão que dá é que eles não têm animadores bons pra fazer ação, especializados nisso. Inclusive, eles economizam na luta de exército e usam muito tabuleiro pra dar uma noção de como tá o exército e tal. E de vez em quando mostram um pouquinho, mas tentam evitar, porque é custoso
fazer batalhas de exército. A parte boa é que, por enquanto, pelo menos, eles estão tentando evitar bastante o uso de computação gráfica, que é um negócio bem normal em animes, tem muita guerra, exército, é lotado de computação gráfica. No momento, eles têm tentado evitar, tomara que consigam se manter. E, bom, nas partes normais de cotidiano e nas interações do protagonista com o assistente dele, a animação é bem fluida até em alguns momentos e tá bem ajeitadinha, bem acabada em geral. Então nessas partes não tem do que reclamar, só nas lutas que eles economizam bastante, infelizmente. Mas ainda assim a história e os personagens principais me deixaram muito interessado. Então quem gostou de qualquer coisa que eu falei aqui sobre essa história, eu acho que vale a pena dar uma chance aí pros primeiros episódios. O 1 e o 2 já dá pra ter uma perfeita noção se você vai gostar ou não. E pra quem quiser comentários semanais do anime, eu tô comentando aí toda semana pros membros, ao lado de vários outros animes que eu tô acompanhando da temporada. Quem é membro e não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar um link nos cartões pra vocês. E bom, gente, é isso. Futuramente aí vai ter mais primeiras impressões, com estreias que me chamaram a atenção na temporada. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.